Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: lidando com o pecado de líderes cristãos. Lidando com o pecado de líderes cristãos. E o texto é este que eu já anunciei, Esdras capítulo de número 8, versos 24 a 36, e nós iremos ler de forma inicial até o versículo de número 30, amém? Esdras 8, versos 24 a 30, como leitura inicial. Leitura alternada. Vamos lá? Quer dizer a palavra de Deus? Eu começo. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias, e 10 dos seus irmãos, a igreja. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, a igreja. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. A igreja. Todos. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Amém. Palavra do Senhor, amados irmãos. Uma das questões, queridos, que mais tem produzido, mais tem trazido vergonha, de fato, ao povo do Senhor, diz respeito às falhas, aos pecados, por vezes grotescos, tamanhos dos líderes do povo de Deus, da noiva de Cristo Jesus. De fato, meus queridos irmãos, nós líderes somos pessoas falhas e pecadores. E quando eu me refiro aqui à liderança espiritual da igreja, eu não me refiro apenas aos pastores. Certamente eu me refiro também à liderança leiga da igreja, em muitos lugares, como aqui, chamados de presbíteros e diáconos. Eu me refiro também aos líderes de louvor e demais ministérios, bem como aos líderes das sociedades internas. Enfim, amados irmãos, quando eu falo aqui sobre os pecados da liderança da igreja, eu me refiro a todos aqueles que foram chamados por Deus para ocupar uma posição de destaque no meio do seu povo, servindo ao Senhor e servindo a sua noiva. E aqui, amados irmãos, eu não quero que você tenha uma falsa impressão sobre a minha mensagem. Eu começo essa mensagem de fato com estas palavras e nesses termos, não tanto como uma voz de denúncia, mas isso aqui, irmãos, se parece muito mais com uma confissão, e esta confissão em nome de todos os líderes, pastores e lideranças leigas que o Senhor chamou. Isso aqui, irmãos, se parece muito mais com um pedido de ajuda e de misericórdia, novamente,
em nome de toda a liderança espiritual que Deus deu ao seu povo. De fato, grande é a lista das nossas falhas e das nossas transgressões, e a igreja, juntamente com seus líderes, precisamos buscar a face de Deus em oração e com lágrimas, pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Ao contrário do que muitos daqueles que estão nos bancos da igreja possam pensar, e com certeza muito mais do que muitos líderes cristãos seriam capazes de assumir, grandes homens de Deus, aqueles que estão ocupando os púlpitos de muitas igrejas, são suscetíveis, são passíveis de errar. E de fato, nós erramos, mesmo que muitos não queiram assumir isso. Nós erramos, amados irmãos. E aqui, obviamente, eu tenho que excluir aqueles que são falsos pastores, aqueles que são falsos mestres, aqueles que são falsos profetas. Aqui, amados irmãos, ao confessar, ao reconhecer os nossos pecados, eu tenho, obviamente, que excluir dessa minha análise aqueles que Cristo chama lá em João 10 de ladrão e mercenário. Eu tenho que excluir aqui, irmãos, dessa minha análise aqueles que são o joio no meio do trigo, porque senão aí é que a nossa situação, aí é que os nossos erros e a análise deles seria muito mais delicada e extremamente complexa. Aqui, irmãos, eu estou excluindo todos aqueles que são falsos profetas e analisando tão somente aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus e atuam no reino do Senhor com responsabilidade e com compromisso. É aqui, meus amados irmãos, e considerando apenas a liderança que o Senhor verdadeiramente chamou, você precisa saber disso. Os seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, os líderes de sociedades internas, os ministros de louvor que vêm aqui à frente, todos nós somos pessoas que ainda têm que lidar com os resquícios do pecado que atuam sobre a nossa velha natureza. Ou, colocando em termos que nós estamos nos acostumando, nós, líderes cristãos, também somos pessoas que têm que lidar com os ídolos presentes em nossos corações. Sim, irmãos, estes somos nós. Estes somos nós. E você sabe, inclusive, que eu sei do que eu estou falando. Você sabe que eu sei do que eu estou falando, sabe? Você sabe, eu sei que líderes cristãos podem tentar prejudicar outras pessoas, trazendo de fato vergonha para todo o povo do Senhor, caindo em erros graves, em erros escandalosos. Aqui eu não vou entrar em nenhum caso particular, mas nessa lista de erros dos líderes que Deus deu à sua noiva, nós vemos, irmãos, desde pecados sexuais até corrupção financeira, não é verdade? Nós vemos, amados irmãos, desde vícios até violência familiar. E enquanto eu estou aqui pregando, nós temos um sem número de pessoas que estão ocupando os púlpitos das igrejas agora, que vivem de fato uma vida dupla. Na igreja, como nós costumamos dizer, eles são uma bênção, mas nos bastidores só o Senhor sabe como é que está esta pessoa agora. De fato, enquanto eu estou trazendo essa mensagem para vocês,
outros tantos, com as suas vidas duplas, estão também pregando uma mensagem aí em outros lugares. Aqui, irmãos, é neste sentido que nós iremos meditar verdadeiramente no texto de Esdras, capítulo de número 8. Talvez, num primeiro momento, você nem perceba isto, mas esse é o contexto desse texto. Israel, até aqui, tem um histórico de líderes corruptos, de líderes desobedientes, de líderes infiéis, de líderes que levaram o povo do Senhor ao erro, de líderes que não foram capazes de obedecer à lei do Senhor e de inspirar a nação para que estes também vivessem em obediência à lei do Senhor. Este é o contexto de Esdras 8, a grande lista de líderes, reis, sacerdotes, profetas que passaram pela nação de Israel e que, irmãos, só acrescentaram, acumulando os pecados que, vez após vez, eles iam praticando. E Esdras sabe disso. Esdras sabe disso, irmãos. Esdras, como nós vemos aí no versículo 7, no capítulo 7, versículo 6, Esdras era um versado, era um escriba versado na lei de Moisés. Esdras sabia dessa história e desse histórico de maus líderes que haviam passado até então sobre esta nação. E Esdras inclusive sabia que por causa destes, entre outras coisas, foi que o Senhor permitiu que o exílio viesse. Esdras sabia de tudo isso. Uma frase atribuída a Calvino é a seguinte: quando Deus quer julgar uma nação, eu já até falei isso para vocês, quando Deus quer julgar uma nação, Ele lhes dá líderes, governantes ímpios. E o contrário também é verdadeiro. Quando Deus quer abençoar uma nação, Deus lhes dá bons governantes, bons líderes. E nós podemos até adaptar a frase de Calvino para o nosso contexto. Quando Deus quer abençoar uma igreja, o que é que Deus faz? Deus dá àquela igreja bons líderes, bons pastores, bons presbíteros. Amém? O contrário também é verdadeiro. O contrário também, de fato, é verdadeiro, amados irmãos. Desta forma, quando nós começamos a ler aqui o versículo 24, existe um clima de tensão no ar. Existe, irmão, uma grande dúvida, um grande ponto de exclamação, não apenas na mente de Esdras, mas na mente de todo aquele povo. Como é que serão agora os novos líderes de Israel? Depois de tudo aquilo que o povo de Deus havia vivido no passado, de líderes maus, líderes corruptos, e por consequente o exílio, e agora sendo libertos por Deus através de Dário, e agora, irmãos, voltando, a segunda leva, voltando para Jerusalém. Essa é a grande pergunta: como é que serão os novos líderes do povo de Deus? Será que eles serão como aqueles sacerdotes corruptos que levaram o povo para longe da lei do Senhor, da palavra de Deus? Será que eles serão agora como também aqueles reis corruptos, desobedientes, infiéis,
idólatras que também ajudaram a produzir e aumentar o pecado no meio do povo do Senhor, eles serão que os novos líderes de Israel serão como aqueles profetas do passado, que não pregavam de acordo com a vontade e a ordem de Deus, mas falavam para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir, e por consequente não as alertaram sobre os seus erros e os seus pecados, e por isso, mais uma vez, o exílio veio. Este, irmãos, é o clima de tensão que nós encontramos ao ler o versículo 24 aqui de Esdras 8. Mais uma vez, como serão os novos líderes de Israel. Então, eu chamo a sua especial atenção para este texto, e o nosso intuito aqui, meus amados irmãos, é vermos a graça de Deus atuando no sentido de manter de pé líderes falhos. Amém? Esse é o nosso objetivo. Vermos como o Senhor, e apenas o Senhor, é quem sustenta, é quem protege, é quem livra do mal aqueles a quem Ele chamou para cumprir uma missão. Amém? Amém, amados? Então, vamos começar vendo o tamanho da tentação aqui que está sobre esses homens, ok? Esta é a primeira parte da mensagem, este é o primeiro ponto da mensagem, ponto esse importantíssimo, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E de forma preliminar, você já sabe de muitas coisas, pastor. Às vezes eu acho que não sabe. Você já sabe, por exemplo, que quando nós chegamos em Esdras 8, o texto sagrado está narrando a história da segunda leva de judeus que estão sendo repatriados para Jerusalém. Estão saindo da Babilônia e voltando para a terra prometida. Isso você já sabe. Você já sabe também que quando nós chegamos em Esdras 8, pelo menos 57 anos já havia passado. Você já sabe disso, ok? Muita coisa, irmão, de fato mudou até então. Aquela primeira leva de judeus que vieram sobre a liderança de Zorobabel, essa primeira leva, irmão, ficou para trás. Todos eles praticamente já haviam morrido. E Esdras está agora sendo ouvido por Deus, chamado pelo Senhor, de acordo com a autorização do imperador Medo-Persa Artaxerxes, filho de Esther, para voltar com os judeus que assim queriam para a terra prometida. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos um grupo que também tem a sua liderança, que são os... Qual é a liderança, irmãos, que nós encontramos aqui para os judeus nesse texto? São os levitas, ok? Está todo mundo aqui comigo, amém, amados? São os líderes de Israel aqui nesse texto, são os levitas. No próximo ponto, você vai ver comigo como é que estes levitas se aglutinam a segunda leva de judeus que estão voltando para Jerusalém. Mas por hora, você precisa perceber o seguinte, que Esdras separa 12 deles para uma missão. Olha aí o versículo de número 24, na verdade o final do versículo de número 24, onde Esdras fala 2 nomes deste grupo, quando ele diz Serebias, vamos lá, Asabias e 10 dos seus irmãos, portanto 12 levitas, ok, amados irmãos? Agora olhando para o versículo 26, nós vemos agora Esdras propriamente confiando a estas pessoas a importante missão de transportar em segurança todo aquele tesouro que eles estavam trazendo de onde? Da Babilônia. Você entende qual é a missão desses levitas, amados irmãos? É transportar em segurança todo o ouro, toda a prata que os judeus estavam trazendo da Babilônia para Jerusalém.
E aqui é que nós começamos, e a partir de agora, que nós começamos a entender o tamanho da tentação que está sobre estes homens. E o tamanho, irmãos, da tentação que esses homens terão que suportar, nós vemos isso claramente através de 3 informações. 3 informações, se puder, anote, ok? Veja o tamanho da tentação que está sobre estes levitas, enquanto eles estão sendo chamados para cumprir essa missão, irmãos, em decorrência da quantidade de ouro e prata que eles estão carregando. Leia comigo novamente os versículos 26 e 27. Vamos ler juntos os versículos 26 e 27, amém? Eu começo e vocês continuam. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. A igreja. É nesta hora que eu vejo se vocês estão anotando as nossas mensagens direitinho, certo? A gente já fez esse cálculo. A gente já calculou o peso do ouro e da prata que eles estão transportando aqui nos versos 26 e 27. E este cálculo deu o total de quanto, hein? 29 o quê? Toneladas. 29 toneladas de ouro e de prata. Só para você ter uma ideia melhor daquilo que a gente está falando, 29 toneladas é o peso aproximado de mais de 32 carros populares. Imagine aí, 32 carros populares, ok? Dá aproximadamente 29 toneladas. Se você quisesse, ok? Se você quisesse saber quanto é que seria em valor monetário dessas 29 toneladas de ouro e prata, isso obviamente nos dias atuais, qual é o montante que nós teríamos agora? 1,4 bilhão. Tem gente que anotou, né? Bem direitinho. 1,4 bilhão de reais. Perguntaria um conhecido comunicador nacional: é dinheiro ou não é? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. De fato, você já começa a perceber o tamanho da tentação que está sobre esses homens? Começa a perceber, irmãos? Mas vamos para a segunda informação, e você percebe o tamanho da pressão que está sobre os ombros desses homens, através disto aqui, o tempo da viagem. Eu sei que você já tem essa informação, ok? Mas nós vamos continuar com o nosso costume de deixar que o texto bíblico controle a mensagem, ok? Então peço para que você leia comigo Esdras capítulo 7, versículo de número 9. Esdras capítulo 7, versículo de número 9. Amém? Que aqui diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, a igreja. E aqui nós temos quanto tempo de viagem? 4 meses. 4 meses de viagem. Ou colocando, amados irmãos, isso aqui em perspectiva, 4 meses sendo tentados. Você percebe? Ou ainda 120 dias sendo tentado. Ou, se você preferir, mais de 3.000 horas sendo tentados. Ou, se você quiser saber ainda os minutos, isso aqui dá mais de 170.000 minutos sendo tentados, observando, olhando para aquela grande quantidade de ouro e prata. Você está percebendo o tamanho da tentação que está sobre a vida desses homens, amém? Agora veja comigo a terceira informação, e aí a gente fecha aqui, você percebe claramente
tamanho da pressão que está sobre os ombros destes 12 levitas. E a terceira informação, irmãos, agora diz respeito a todos os demais judeus que estão acompanhando-os na viagem, ok? Veja, não se ganhe. O problema aqui não era apenas os 12 levitas que estão transportando esses valores. O problema é também todos os demais judeus que estão acompanhando aquelas pessoas nessa trajetória de retorno da Babilônia para Jerusalém. Se você calcular aí, certo? Os números que nos são dados entre os versículos 1 a 14 de Esdras 8, que é a lista dos retornados para Jerusalém, se você calcular os números das pessoas que estão voltando com esses 12 levitas, obviamente considerando mulheres e crianças, nós temos aqui um total de 7.000 judeus, juntos com esses 12 levitas. Isso são o que, pastor? Isso são 14.000 olhos, observando aquela quantidade de ouro e prata. Isso são, irmãos, 7.000 corações, tendo a possibilidade de ser flechados em tomar posse, mesmo que seja uma parte mínima daquilo que pertencia exclusivamente ao Senhor. Isso são, irmãos, 7.000 bocas que poderiam tentar assediar e corromper 24 ouvidos de 12 levitas, para que eles se desviassem do seu compromisso e da missão que o Senhor lhes confiou. Esta é a tentação que está sobre esses 12 levitas: Serebias, Asabias e mais 10 de seus irmãos. E como aqui o meu público não são pastores, nem demais autoridades cristãs, como meu público é a igreja em geral, existe aqui, irmãos, um primeiro ensinamento da parte do Senhor para o meu e para o seu coração. E que ensinamento, pastor, seria? Todos nós cristãos somos tentados, e os nossos líderes mais ainda. Esse é o ensinamento da parte de Deus. Todos nós cristãos somos tentados, e os nossos líderes mais ainda. Pastor, mas quanto? Mais ainda quanto, pastor? Os nossos líderes espirituais são tentados mais ainda quanto? Não dá para saber, não é verdade? Quase que olhando para o texto, a gente é capaz de dizer o quê? Muito, irmãos, mas não dá para saber o quanto mais eles são tentados. Porém, uma coisa é certa, olha para o texto, uma coisa é certa, meu amado irmão, nós precisamos nos esforçar para ajudar os nossos líderes. Ajudar como, pastor? No final dessa mensagem, com certeza, uma das aplicações será que nós devemos o quê? Orar pelos nossos líderes. Mas por hora, eu quero que você entenda o seguinte: os nossos líderes são homens falhos, suscetíveis ao erro. E de posse dessa informação, com a sabedoria que Deus lhe deu, amém? E você tem a mente de Cristo. Agora você vai se esforçar para ajudar esses homens, fazendo parte dentro desses 7.000 judeus. Imagine-se lá, você vai fazer parte dentro desses 7.000 judeus do grupo que irá ajudar os seus líderes, que irá abençoar os seus líderes, que irá ser uma bênção na vida dos seus líderes e não uma pedra de tropeço. Amém, amados irmãos? Esta é a tentação que está sobre os ombros desses homens. Prosseguindo aqui na nossa mensagem, o segundo ponto importante que nós devemos analisar, irmãos, ao meditar nessa missão dos 12 levitas, aqui em Esdras 8, agora diz respeito à situação dos tentados. Só para você entender, nós começamos analisando o que há
tentação, ok? Agora nós vamos analisar a situação dos tentados, amém, amados irmãos? Amém? E verdadeiramente, este é um ponto que nos preocupa bastante. Talvez, irmãos, esse seja o ponto mais sensível, mais traumático dessa mensagem. Eita, agora que o pastor deu peso, hein? Que está querendo dizer. Este, irmãos, provavelmente é o ponto mais sensível dessa mensagem. Porque veja, uma coisa é nós dizermos o seguinte: Sansão vai lutar contra o gigante Golias. Você percebe? Muda muita coisa a sua perspectiva, não muda? Uma coisa é você dizer: Sansão vai lutar contra o gigante Golias. Muda muita coisa, irmão, na sua análise do texto. Só que não é o caso. Você entende isso? Como é que era a história? Davi lutou contra Golias. Pergunta: se fosse Sansão lutando contra Golias, será que os homens de Israel teriam se preocupado tanto? Será que se fosse Sansão contra Golias, será que o rei Saul teria ficado assim, nesse estado de tamanha alerta? Será, irmãos, que os soldados de Israel, se fosse Sansão contra Golias, teriam fugido de medo? Não, nós não temos com que nos preocupar. O nosso herói Sansão está vindo aí lutar contra, mas não era o caso. Aqui, irmãos, e lá naquela história, era o pequeno, fraco e frágil Davi lutando contra o enorme, forte, experiente e bem armado soldado Golias. E de fato, meus amados irmãos, nós vemos mais uma vez nesse texto como a Bíblia se esforça para deixar isso muito bem claro, em comparação aos nossos inimigos espirituais. Nós em nós mesmos somos o quê? Frágeis, fracos, necessitados. Porque veja, irmãos, uma coisa é a gente dizer ok, de fato a tentação desses homens é muito grande, mas não nos preocupemos. Quem está transportando esse dinheiro são 12 levitas extremamente experientes, preparados e capazes de suportar tamanha tentação. Uma coisa é você entender isso na história. Só que mais uma vez, também, este não é o caso que nós encontramos nessa passagem bíblica. Na verdade, olhe comigo para o texto. E agora nós iremos descobrir quem são esses 12 levitas. Olhe comigo para o texto e leia, por favor, o versículo de número 15. Vamos ler juntos o versículo de número 15, amém, amados irmãos? Veja quem são estes 12 homens. O que é que diz a palavra de Deus? Versículo 15 do 8, tá? Vamos ler juntos? Eu começo, a igreja continua. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, a igreja. Veja, nós temos aqui algumas coisas que contam contra estes 12 homens. Primeiro, eles não eram homens que vieram na primeira leva de judeus há 57 anos sob a liderança de Zorobabel. E com isso eu quero dizer o seguinte: estes levitas aqui não eram aqueles judeus que tiveram uma oportunidade de, durante os últimos 57 anos, aprender o tamanho da responsabilidade que era servir ao Senhor como levita para o povo de Deus no seu
templo. Essa é a primeira coisa que conta contra esses 12 homens. Em segundo lugar, irmãos, conta também contra eles o fato de que agora nós podemos afirmar que nós estamos diante de 12 homens que passaram toda a sua vida na Babilônia. Veja, isso aqui vocês já sabem. Quando nós chegamos em Esdras 8, todos os judeus já estavam na Babilônia, entre 107 a 127 anos naquele lugar. Portanto, por uma questão lógica, estes 12 levitas nasceram na Babilônia e cresceram naquele lugar. Você entende isso? Não estou falando de levita experiente, foi a primeira informação que contava contra esses homens. Agora, a segunda é que eles nasceram na Babilônia, se criaram lá. Portanto, eles estão, irmãos, eles passaram toda a vida aprendendo, sendo assediados, assimilando uma cultura que era completamente contrária à lei do Senhor, à palavra de Deus. Mas veja, irmãos, uma terceira informação que conta também contra esses homens. Olhe novamente para o versículo 15. Pois no primeiro momento eles disseram não para Esdras, e consequentemente eles disseram não para o Senhor. Estes são os 12 levitas, irmãos, que foram chamados para levar, para transportar em segurança essa quantidade enorme de ouro e prata. No primeiro momento eles preferiram ficar na Babilônia. No primeiro momento eles não quiseram deixar o conforto da vida que eles construíram lá na terra dos caldeus, para seguir e assumir essa empreitada. No primeiro momento, irmãos, eles disseram não para o Senhor. Eles não quiseram trocar tudo aquilo que eles haviam adquirido para ser levitas na casa do nosso Deus. Eu não sei, irmãos, eu não sei, e talvez aí alguém queira pontuar, olhando para o versículo 18, olha aí para o versículo 18. Talvez alguém apareça querendo pontuar o seguinte, olhando para este versículo: mas pastor, pelo menos um desses 12 levitas, no caso, quem é? Serebias. É dito aqui que ele tinha sim alguma qualidade, porque ele era um homem sábio. Você encontrou isso no texto? Mas discutir isso, a depender de onde essa palavra surgir, talvez ela não queira indicar nenhuma característica ética. Nenhuma característica ética. Quando nós, irmãos, olhamos aqui para o texto de Esdras 8 e analisamos a situação desses 12 levitas, nós vemos claramente que aqui não é uma luta de Sansão contra Golias, mas é uma luta de Davi contra Golias. E enquanto, ouça isso, enquanto os nossos pastores não entenderem isso e continuarem nessa teimosia de tentar passar para a igreja uma outra imagem, uma imagem de pessoas assim, espiritualmente super dotadas, sabe? Uma imagem assim de pessoas blindadas contra o pecado, à prova de balas, de tentar, irmãos, nessa loucura de tentar passar para a igreja a imagem de que eles são grandes homens do Senhor, cheios da unção. Nós, infelizmente, continuaremos vendo cada vez mais líderes do Senhor caindo na vergonha e trazendo vergonha para o povo de Deus. A imagem, irmãos, da igreja não é que existe aqui uma classe especial de seres humanos, sabe? E que estes que são extra classe servem a todos os demais. Não é esta a imagem da igreja. A imagem da igreja, na verdade, é essa daqui. Todos somos o quê? Pecadores. Todos somos
pecadores, socorrendo pecadores. Essa é a imagem da igreja. Seja você autoridade cristã, seja você, por assim dizer, crente, cristão, evangélico comum. Todos somos pecadores, socorrendo pecadores. Isso está entendido, amados irmãos? Então, até aqui, a coisa não nos ajuda muito, né? Porque até aqui o que é que nós vemos? O tamanho da tentação que está sobre esses homens e a fraqueza, né? E a falta de capacidade destes dois levitas que estavam aí potencialmente sendo passíveis de cair em desgraça, em corrupção. Mas por fim, irmãos, agora a gente chega no ponto mais importante dessa mensagem. Por fim, eu preciso pontuar e analisar com vocês o seguinte: a graça do Senhor atuando na vida dos homens, na vida daqueles que o Senhor chamou. Você pode ver isso comigo, amém? A graça do Senhor atuando na vida daqueles que Deus chamou. Leia comigo aí os versículos 32 a 34. Vamos ler os versículos 32 a 34. Eu começo e a igreja continua. Vamos lá. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No quarto dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho de Urias, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, a igreja. Vamos ler novamente o 34, ok? Apenas um 34, vamos lá juntos. Amém. Resumindo o que vocês acabaram de ler aqui, ok? Depois dos 4 meses, que foi o tempo que durou essa viagem, ok? Esdras e a segunda leva de judeus repatriados para Jerusalém finalmente chega na terra prometida. E a primeira coisa que eles fazem é o que? Descansar. A viagem foi longa, bastante cansativa, e eles reservam aqui 3 dias para o repouso. No 4º dia, o que que acontece, irmãos? O que é que diz aí o versículo 33? No 4º dia eles pesam, contam, registram tudo que eles estavam trazendo da Babilônia e entregam esses valores para os sacerdotes responsáveis do templo. Você consegue ver isso no texto, amém, amados irmãos? Ouça isso: pela graça de Deus, pela graça do Senhor, não existe aqui nenhuma nota de que algo estivesse faltando. E veja, se de fato estivesse faltando alguma coisa, ouça isso, nós saberíamos, seria registrado. Mas não há aqui nesse texto nenhuma nota de que algo veio a faltar. Na verdade, olha ainda para o versículo 35 e 36. Porque, irmãos, os levitas e os judeus aqui estão meio que num culto de ação de graças misturado com consagração, porque eles oferecem o que para o Senhor? Holocaustos, ok? O clima que começou como clima de tensão, o ambiente que começou como clima de tensão, como é que irão se portar os novos líderes de Israel? Agora o texto termina com um clima de festa, com um clima de alegria. E a pergunta, irmãos, que se segue é esta: como é que homens falhos, depois de 4 meses de viagem, transportando uma grande quantidade de dinheiro, sendo assediados por outros 7.000 judeus, como é que homens falhos chegam em Jerusalém e
não é dito que nada, absolutamente nada está faltando. Essa, irmãos, é a coisa mais impressionante desse texto. Você consegue perceber? Novamente, qual era o peso de ouro e prata que ele estava transportando, amados irmãos? Qual era o peso? 29 toneladas. Em valor, quanto? 1,4 bilhão de reais. É dinheiro, não é? Muito dinheiro. Como é, irmãos, que depois de tanto tempo andando, sendo assediados, aí na companhia de outros milhares de pecadores, eles chegam lá em Jerusalém e nada, irmãos, nada é pontuado como se estivesse faltando. E é nesse momento que nós vemos a graça do Senhor atuando para proteger e para manter de pé aqueles que o Senhor chamou. Leia comigo os versículos 28 e 29. Vamos ler os versículos 28 e 29. Amém? Começa e a igreja continua. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. A igreja. Amém? Sim, amados irmãos. No versículo 29, Esdras chama a atenção aqui desses 12 levitas, no sentido de que eles deveriam cuidar, no sentido de que eles deveriam agir responsavelmente diante dessa importante e gigantesca tarefa que era transportar aquela quantidade, de ouro e prata. Sim, amados irmãos, estes homens deveriam guardar e vigiar este tesouro que eles estavam trazendo da Babilônia e guardá-los certamente dos inimigos externos. Como nós tratamos no último domingo, seriam estes os beduínos e os ladrões do deserto, seriam todos os demais 7.000 judeus que poderiam também assediá-los. De fato, irmãos, eles tinham aí vários inimigos externos, inclusive os outros 11 levitas que estavam os acompanhando nessa empreitada. Você entende isso? Mas um inimigo era muito mais perigoso para eles. Você já sabe qual é, né? Você sabe qual era o inimigo muito mais terrível que eles deveriam enfrentar aqui, enquanto eles estavam cumprindo essa missão que Esdras e o Senhor haviam lhes confiado. Um inimigo muito mais perigoso, um inimigo muito mais presente, muito mais próximo, um inimigo que inclusive não iria deixar eles em paz em nem um instante, nem um segundo. Eu estou falando de quem, amados irmãos? Deles mesmos. Ou, para usar termos do Novo Testamento, eu estou falando sobre nossa velha natureza, a carne. Eu estou falando, irmãos, sobre o nosso velho homem. E diante, irmãos, de todas essas questões, sim, eles deveriam agir de forma a guardar, proteger esses recursos que pertenciam exclusivamente ao Senhor. Mas olhe para o versículo 28 e veja a graça de Deus. Olhe para o versículo 28. No 29 tem a ordem: guarde, cuide, proteja. Mas no versículo 28, o que é que nós encontramos? É aquele, irmãos, que é o padrão de toda a palavra do Senhor. Antes do mandamento de Deus, antes dos imperativos do Senhor, antes da ordem divina, vem o que, meus amados irmãos? Vem a graça. Amém? Vamos lá? Antes da ordem vem a graça. E o que Esdras diz para eles? Eles são o quê?
Vós sois santos ao Senhor. Vocês são santos ao Senhor. De fato, meus amados irmãos, para nós não é tão difícil nós entendermos aquilo que Esdras está falando aqui, principalmente quando nós completamos o texto, ou melhor dizendo, complementamos o texto com aquilo que nós encontramos de ensinamento, de verdade, em toda a palavra do Senhor. Pois a pergunta é essa: quem é que nos santifica? Quem é que nos santifica, amados irmãos? É Deus, amém? Quem é que nos santifica? É Deus. E é por isso, apenas por isso, e não por outro motivo, que esses homens chegam 4 meses depois na Babilônia, e nada é contado em falta, porque Deus os santificou, porque Deus os sustentou, porque Deus os habilitou, porque Deus os capacitou. Eles já eram santos. Eles não começam dizendo: ó, meu filho, haja, se esforce, se esmere para se tornar alguém santo. Não, Esdras já começa dizendo o quê? Vocês já são santos. E por causa disso, irmãos, é que eu e você somos habilitados, somos capacitados por Deus para viver em santidade. Se não fosse essa graça preliminar, preeminente, anterior, nós, irmãos, não iríamos conseguir cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês são santos. Amém, amados irmãos? Como é que Deus nos santifica? Vamos lá. Através de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos, não apenas os pecados do passado, mas também os do... Como é que Deus nos santifica, amados irmãos? Através do seu Espírito, que, dentre outras coisas, recebe esse nome, Espírito Santo, porque Ele nos santifica. E nós só cumprimos a vontade de Deus e vivemos vida santa por causa da atuação do Espírito. Como é que Deus nos santifica hoje, amados irmãos? Através dos meios de graça. Vocês já estão cansados de saber isso. Eu poderia até chamar aqui alguns de vocês. Enquanto nós meditamos e ouvimos a exposição da palavra de Deus, enquanto nós oramos, intercedemos ao Senhor, enquanto nós participamos da administração dos sacramentos, batismo e santa ceia, enquanto nós, irmãos, neste ajuntamento solene, adoramos ao Senhor juntos nos cultos públicos, o Senhor nos capacita, nos fortalece, nos transforma, nos santifica. Amém, amados irmãos? É por isso que eles chegam em Jerusalém, porque Deus os tornou santos. É apenas por isso que eles chegaram em Jerusalém e cumpriram, irmãos, fielmente a missão que Esdras e o Senhor havia lhes confiado. Amém, amados? Isso aqui está entendido? Amém? Dito tudo isso, eu queria concluir essa mensagem com 3 aplicações. Amém? 3 aplicações, rapidinho. Em primeiro lugar, qual é a mesma primeira aplicação? Você já sabe. Qual é a primeira aplicação, amados irmãos? Igreja, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, líderes de departamento, líderes de louvor, líderes do ministério de intercessão, professoras infantis. Ore, irmãos, pelos seus líderes. Eles são pessoas que carecem disso, e nós, toda a igreja, precisamos rogar ao Senhor que sustente esses homens, que proteja esses homens deles mesmos, da influência do mundo e das setas inflamadas do maligno. Amém? Então, primeira aplicação, vamos orar pelos nossos líderes. Amém? Você vai orar mesmo? Amém. Segundo lugar, meu amado irmão, a segunda aplicação é esta: comece a olhar com maior ternura para os seus líderes. Comece a olhar com maior ternura para os seus líderes. Eles são seres humanos falhos. Por vezes a gente diz assim,
Nossa, eu não acredito que o meu pastor agiu dessa forma. Nossa, eu não acredito que o meu presbítero reagiu dessa maneira. Nossa, eu estou incrédulo, porque o presidente da PH, a presidente da SAF, agiu dessa e dessa maneira. Ouça, meu amado irmão, não se impressione muito não, tá? Não se impressione muito não, porque nós todos somos o quê? Pecadores. Sejam líderes espirituais, sejam membros comuns da igreja, todos nós somos pecadores. Óbvio que nós, líderes da igreja, precisamos ter uma postura que corresponda à responsabilidade que Deus nos deu. Mas não se pressione não, tá? Todos nós somos pecadores. Portanto, comece a olhar com maior ternura, com maior paciência, com maior carinho para o seu líder. Se você presenciar algum erro do seu líder, você vai retornar à primeira aplicação, que é fazer o quê? Orar pela vida dele. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá. Terceira e última aplicação. E aqui, meus amados irmãos, não é nem tanto uma aplicação, é uma reflexão. E a reflexão é muito simples, direta e profunda. Como é que você tem servido ao Senhor? Sabe? Como é que você tem servido ao Senhor? E às vezes o nosso olhar está apenas sobre os nossos líderes, mas a pergunta é: como é que você tem servido ao Senhor? Quando a gente olha aqui para os versículos 26 e 27, a gente realmente fica impressionado com os números, com a quantidade de dinheiro que essas pessoas estavam transportando. Veja, mais uma vez, 29 toneladas de ouro e prata, o que daria hoje, irmãos, o valor de 1,4 bilhão de reais. É um número bastante considerável, né? Não é verdade? Mas veja, deixe-me lhes fazer uma pergunta: o que é que você tem feito com os inúmeros recursos, dons, talentos e oportunidades que Deus também tem te dado para servi-los? Pastor, eu não identifico nenhuma dessas coisas, nem considero assim que são tão grandes os recursos, os talentos, os dons e as possibilidades que Deus tem me dado. Pois deixa eu lhes fazer algumas perguntas. O que é que você tem feito, sabe, com os 86 bilhões de neurônios que Deus tem dado aí para o seu cérebro? Eu disse 86 bilhões de neurônios para manter em bom funcionamento o seu cérebro. É para a glória do Senhor? Amém? Me responda ainda: o que é que você tem feito com os mais de 100 mil batimentos cardíacos por dia? 100 mil, mais de 100 mil batimentos cardíacos por dia que Deus tem dado, Deus tem te proporcionado, mantendo aí você vivo. O que é que você tem feito? Para a glória de Deus? Posso continuar? Amém? Pois me responda agora: o que é que você tem feito com os mais de 86 mil segundos por dia que Deus tem te dado? Para a honra, para a glória do nosso Deus. E talvez essa você fique mais impressionado: o que é que você tem feito com os mais de 100 mil litros de ar? Alguns dizem mais de 17 mil litros de ar por dia que você respira. É muita coisa que Deus tem nos dado, não é verdade, irmãos? O que é que você tem feito com tudo isso? Para o serviço de Deus, promoção do reino do Senhor, para proclamar as boas novas do Evangelho, para servir ao Senhor com zelo, para a glória de Deus. Amém? Uma coisa, irmãos, é certa: assim como aconteceu aqui com esses levitas, quando eles chegaram lá em Jerusalém,
também vai chegar para mim e para você o dia da prestação de conta. Vamos lá, meu filho. O que é que você fez? Seus dons, seus talentos. Você ouviu lá naquele dia. Mensagem do pastor Natan, aquilo que eu tenho te dado para você. Vai chegar o dia da prestação de conta, irmãos. Quando nós abrimos os nossos olhos, agora no outro lado da eternidade, o que é que nós iremos ouvir da parte de Deus? Servo bom e fiel? É isso que nós iremos ouvir, irmãos. E eu espero que, em nome de Jesus, seja assim que Deus nos recepcione no céu, sabe? Nós abrimos os nossos olhos do outro lado da eternidade, e o Senhor nos recepcione com essas palavras: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero chamar o presidente Martins, levar a Deus em oração.